E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo agora trazendo todas as últimas notícias dessa terça-feira. O São Paulo que tá no mercado em busca de reforçar o seu elenco. E nas últimas horas aí tivemos a informação que o São Paulo e o Hernan Crespo pediu Fabrício Bustos, lateral do River Plate da Argentina. E quero que você comente aí. Acha um bom nome? Tô trazendo tudo pra vocês aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, vídeo no canal todos os dias. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito sobre o São Paulo, sobre reforços. Final de semana tem reestreia do Tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Muito bem, gente. Esses são os 5 objetivos, metas do São Paulo nesse segundo semestre, principalmente do Hernan Crespo, né? Desses 5 aí, quais a gente pode destacar como um dos principais? Principal é sair da zona de rebaixamento, né? Ali perto, né, Ali da perto zona, né? Zona de rebaixamento. Tá tudo bem que está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, tem adversários bons, enfrentar adversários fracos. Mas sair da zona de rebaixamento é crucial, né? Porque o São Paulo, se continuar nessa situação, ele corre o risco de ser rebaixado, né? Corre o risco de ser rebaixado. Futebol é resultado, né? Infelizmente, em campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que somar pontos. E o São Paulo precisa somar pontos. Então, Chico, você está coberto de razão, o São Paulo está numa posição incômoda. Esse, para mim, com certeza, é o primeiro grande desafio do Crespo. Né? Ele concorda, né? Ele também falou que é urgente, ele sabe né? disso, né? Você acompanhou de perto, com propriedade. O Crespo ele foi muito inteligente, ele conhece o São Paulo. Acho que isso é um ponto a favor. O Crespo conheceu o São Paulo, apesar de ainda não ter tido esse contato com a torcida São Paulina no estádio. E isso vai acontecer já não nessa próxima rodada, na outra, porque o São Paulo joga fora contra o Flamengo. E talvez o Crespo tenha aquilo que o Zubeldia não teve nesse início de temporada, um elenco um pouco mais forte, mesmo que de forma interna, com as voltas prováveis do Lucas e do Oscar. E eu fico me perguntando, não sei o que vocês pensam, eu fico me perguntando até que ponto vale você investir alto na contratação desses ex-atletas. Porque são jogadores que a gente sabe que são identificados com o clube, são jogadores que tecnicamente podem entregar, mas são jogadores que não têm condição de estar em campo a todo momento. E hoje o futebol, esses clubes exigem muito disso. Compensa um investimento, e eu não estou fazendo uma crítica não, especificamente ao São Paulo, ao Lucas e ao Oscar. O futebol brasileiro vai na contramão, obviamente, vai trazendo jogadores que fizeram história nos clubes, mas gastando muito dinheiro e os caras entregam muito pouco. Quantos jogos, por exemplo, o Lucas e o Oscar fizeram no primeiro semestre? Foram poucos. Foram poucos. O Oscar um pouco mais, né? Não, mas é por isso, Chico. São jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo exaustivo do calendário do futebol brasileiro. Repito, a crítica não é ao Lucas, não é ao Oscar, e não é só o São Paulo que tem essa postura. Vamos trazer jogadores, o Coutinho também voltou da Europa. É uma coisa meio complicada essa. É complicado, mas o São Paulo tem a chance de escalar a força máxima contra o Flamengo, né? Quando tem força máxima, fica legal, mas não é sempre que tem. Contra o Flamengo. Eu até fiz aqui um esboço de time. Bora São lá, Paulo. Chico. Aqui, ó, o Rafael, o Cédric, o Alan Franco, o Arboleda, o Enzo Dias, o Alisson, o Marco Antônio, bom esse jogador, Marco Antônio, Lucas Moura e o Oscar. Já contando com os dois, né? Tá. E o quadradinho lá com Ferreirinha e André Dias. O quadrado mágico, né? Do São Paulo. Eu acho que ele tem condição de colocar André Silva, né? Ele tem condição de colocar esse time em campo, né? Não vejo obstáculo nenhum para ele não escalar a força máxima. Já que ficaram aí 15 dias parados, né? Acho que as contusões foram contornadas. É o que se espera, né? Exatamente, é um dos pontos que a gente comentou ali também, né? Como o Crespo vai conseguir dosar, né, a entrada desses jogadores também que estão voltando aí do departamento médico. Mas olha, você sabe quem também deu opinião sobre as chances do São Paulo no segundo semestre? O Palhinha, que fez história pelo Tricolor lá na década de 90. O ex-jogador estava no evento que o Silvestre marcou presença ontem, então vamos conferir o que ele disse. Você vestir a camisa do São Paulo, você não sonhar em chegar à Libertadores, não ganhar um Campeonato Brasileiro, não ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, você não pode jogar no São Paulo, não pode estar no São Paulo. E logicamente que a gente que passou por lá e tem um carinho muito especial pelo São Paulo e torce para o São Paulo, eu espero que o São Paulo possa alcançar todos esses títulos, porque quanto mais o São Paulo ganha,
Para nós também que jogamos ali é melhor, porque a gente está sempre marcado na história do clube de um clube vencedor. Mas tem potencial para isso? Tem potencial para isso. Tem potencial. Já visto que tem alguns jogadores já estão um bom tempo no São Paulo e não é por acaso. Só que às vezes não dá liga, são coisas engraçadas que acontecem no futebol, que às vezes ele não está dando certo numa condição ou numa outra posição. Agora, também tem que entender, às vezes o treinador tem uma opção, pode estar colocando o jogador no local errado, ele não se sai bem, ele desanima, ele deixa de correr atrás do prejuízo para ele poder render um pouco mais na posição que ele gosta de jogar. E aí, o que falar dessa última parte, principalmente? Olha, é difícil para um ex-ídolo de futebol, que nem foi o Palinha, que conquistou títulos e mais títulos pelo São Paulo, olhar para o São Paulo hoje e falar assim, meu Deus do céu, né? Acredito ou não acredito, né? Porque o São Paulo perdeu muita qualidade daquela época para cá, certo, Osmar? E como jogava bola o Palinha, né? Jogava muita bola. Hoje não tem um jogador no elenco de São Paulo que jogava igual a Palinha, né? O que faz uma diferença enorme, Então, todos esses ídolos do passado, quando são chamados para opinar, eles têm aquele São Paulo glorioso na cabeça, né? E não o São Paulo atual. O momento é outro, né? Que é outra coisa, né? Pois bem, gente, o momento é outro do São Paulo. Vamos ver aí. Eu acho que esse primeiro ponto, Célia, que você coloca, ele para mim é o fundamental, como a gente conversou aqui semana passada. Eu acho que pela situação financeira pela qual São Paulo passa, fica muito difícil fazer um investimento nesse momento, contratações, coisas do gênero. Eu não faria isso, e acho que se você for reforçar o elenco, que é necessário, claro, você precisa tentar ser criativo e encontrar outras alternativas. Uma troca, um jogador que venha em fim de contrato, enfim, acho que coisas desse gênero. Pagar pelo passe de um jogador, eu acho que nesse momento é inviável, ou pagar salários muito altos por qualquer tipo de jogador também acho que seja inviável nesse momento. Então, diante disso, e com esses nomes aí na mesa, os dois primeiros não me agradam muito. O Saravia, ele tem uma passagem bastante irregular pelo Atlético. Em alguns momentos, eu me lembro que lá atrás, no início do Kudê no Atlético, ele tentou fazer com o Saravia algo que ele fez com o Bustos no Inter. Aí vou chegar no Bustos daqui a pouco. Que era ter um lateral direito que era quase um atacante, né? Jogava quase como um ponta, bem lá em cima o jogo inteiro. E no final da trajetória do Kudê no Galo, né, naquela reta ali de Libertadores e Copa do Brasil, que ele chega nas duas finais, o Saravia tinha virado um zagueiro. Então, acho que esse é um aspecto interessante para entender um pouco a característica do jogador, se ele pode ser um lateral mais ofensivo ou um lateral mais defensivo. Acho que no Atlético ele demonstrou poder fazer as duas funções. E o Bustos, a mesma coisa quando jogava no Inter com o Kudê, né? Também era um lateral direito que jogava lá em cima, no campo de ataque e tal. E acho que até por isso o Gadiardo pediu a contratação dele no River no meio do ano passado, se não me falha a memória, né? Um lateral muito ofensivo, muito agudo, com boa chegada à frente. Sendo muito sincero, eu acompanhei muito pouco do River de lá para cá, tirando agora a Copa do Mundo de Clubes, então eu não sei exatamente o que houve com ele para que ele se tornasse um jogador negociável depois de ter sido um pedido do treinador, né? O Advíncula é um cara que a gente conhece bastante de futebol sul-americano, Boca e seleção peruana, muitos anos de seleção peruana, jogou Copa do Mundo, enfim, e no Boca há bastante tempo também. Também um lateral com bastante chegada à frente, né? Bastante agudo. Fez até um gol na final da Libertadores contra o Fluminense. Mas é um jogador que também tem alguns problemas na minha visão pelo menos, né? De acabamento da jogada, passe, cruzamento. Acho que ele é um jogador muito forte fisicamente, mas refino falta um pouco, na minha visão, pelo menos em relação ao Advíncula. Destacaria esses três, né? O Saravia, o Advíncula e o Bustos. Acho que é uma necessidade no elenco atual, um lateral direito. São Paulo precisa. Mas, como eu disse no início, precisa também olhar para a sua própria situação para fazer essa contratação. Se algum desses jogadores, né, puder chegar numa troca ou num fim de contrato por um salário modesto, ok, acho ótimo, né? Basicamente, ele é o que ganhava o Igor Vinícius, vai, uma troca de um por outro, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok, agora, se tiver que pagar muito dinheiro pelo passe de um jogador, se tiver que pagar um salário muito alto, aí acho que não dá, a condição financeira atual do clube não permite esse tipo de aventura. Mas dos 6 aí, se você falasse, escolhe um, todos na mesma situação financeira, vai vir de graça, vai ganhar um salário legal, ok, dentro da pretensão do clube, qual você contrataria? Fabrício Bustos, para mim, é o melhor deles.
De repente o River aceitar negociar, será que alguma lesão, será que alguma questão de indisciplina, alguma outra questão, porque não seria normal, ele vinha jogando, né? Não teria porquê, e enfim, seria um bom nome. O fato é que o São Paulo precisa reforçar algumas carências aí no elenco. O Pri, eu até coloquei aqui na resenha do chat para a galera votar, que assim, a gente precisa de reforços, é claro, mas eu coloquei assim, qual que é o setor mais carente, mais desesperador que o São Paulo precisa? Você tem 10 dinheiros, aí você precisa investir 10 dinheiros numa posição do time. Laterais, zaga, volantes ou meias. Ô, Senna, Diga. só 50 centavos, só para complementar que eu fui olhar aqui. Eu acho que essa reserva do Bustos e esse status de negociável dele, né, por talvez ser um jogador caro, eu acho que ele é um jogador caro, tem a ver com a contratação do Montiel, né? O Montiel foi contratado pelo River no começo do ano de 2025 e virou titular da lateral direito. O Montiel foi o cara que bateu o pênalti do título mundial da Argentina na Copa do Catar, né? Ele faz o último gol ali. Então ele veio no começo do ano, contratado junto ao Sevilha. Então talvez por isso o Bustos, que chegou na temporada passada, né, no meio de 24, tenha perdido o status de titular. E aí, eu acho que talvez tenha a ver com uma adequação financeira, né? Você vai ter um lateral direito tão caro quanto o titular, então vai abrir espaço para negociar. O que pode nos levar a concluir que para o São Paulo vai ser difícil contar com um jogador que ganha um salário muito alto. Então, alguma surpresa tem, né? Não seria muito compreensível eles liberarem um cara que vinha jogando e tal, por mais que seja viável, né? Eles terem 2 laterais para brigar por posição. Mas a gente tem aí esse cenário, né, Pri? A gente tem o Cedric renovado por um tempo, não é unanimidade. A incerteza se o São Paulo vai trabalhar na transição do Mike, do Igor Felisberto para o time principal. E, de qualquer forma, precisa ter uma opção ali mais experiente para jogar quando o Cedric não estiver bem ou quando ele não puder jogar. Imagina que o São Paulo pega aí o Nacional de Medellín e aí o Cedric não pode jogar. Vai improvisar o Ferrarés de novo? Vai colocar a molecada lá e ver se dá conta do recado e arriscar? Tem tudo isso. Então, Pri, até queria que você comentasse assim, a lateral é a posição que você mais reforçaria se você tivesse dinheiro e tivesse a caneta lá no São Paulo? Ou tem outras urgências? Na minha opinião, sim, Senna. E é até coisas da vida, né? Ano passado a gente estava desesperado com uma lateral e tranquilo com a outra, ou menos desesperado, né? Aí, de repente, resolvemos muito bem uma e aí virou um desespero a outra, de repente. Acho que esse cenário financeiro que o São Paulo vive atrapalha muito esse tipo de cara. Assim, vocês vão me odiar pelo que eu vou falar, mas eu entendo a diretoria cogitar manter o Igor Vinícius, cara. Porque, pelo menos, vou te odiar. É um cara que você já conhece, já está entrosado. Obviamente, eu não sei quanto que era o salário dele, quanto que ele gostaria de ter para renovar e tudo mais, mas eu entendo esse movimento, porque, de fato, como a gente está falando aqui, a melhor opção dessas aí. E ninguém aí nossa senhora, o Oscar da lateral. Não, ninguém aí tem grande nome, né? E mesmo assim, o melhor que tem na lista é caríssimo, né? Vem de um time que cobra caro, enfim, que recebe muito dinheiro mensalmente. Então, por isso eu não julgo completamente, cara, porque se tornou uma situação de fato delicada essa posição. É o que você falou, se o Cedric lesionar, o São Paulo tá ferrado, de certa maneira, enquanto não contratar outra pessoa, né? Muito por conta, obviamente, mas você tá desprezando a base, não é isso, mas eles não estão prontos para entrar contra o Atlético Nacional se precisar. Beleza que jogar no São Paulo é isso, você tem que estar pronto, mas se você quer classificar e fazer um jogo seguro, não é o melhor caminho, né? O melhor caminho são pessoas experientes para jogar ali. Então, eu concordo que é a posição que se tornou um pouco mais desesperadora, né? E eu tô vendo muita gente falando aqui da questão de tentar negociar por conta do Galopo, né? Só que a gente não pode esquecer que já tem uma negociação que vai precisar acontecer pelo Enzo Dias. Então, eu não sei, é 2 por 1? Tipo, quem que aceita isso? Eu não sei dizer, tá? Eu não faço parte das conversas, mas eu imagino que uma coisa já esteja levemente ligada na outra. Na hora que o São Paulo se decidir comprar, quiser comprar mesmo o Enzo, entendeu? Então, assim,
Você precisa fazer essa escolha. E aí, beleza, então vamos. Agora a urgência é a lateral direita. Então vamos colocar o Bustos no negócio com o Galopo. Só que aí depois você vai arranjar um outro problema para o futuro, que é como que você vai comprar o Enzo. Aí vai ter que pagar pelo Enzo, não vai ter a opção de tentar fazer uma promoçãozinha ali, tendo outro jogador indo para lá. Então, assim, cara, é um jogo de xadrez surreal mesmo. Esse time do São Paulo já tem um tempo e as laterais estão tão difíceis, cara. Quando a gente acha que a gente resolveu, vai o outro lado lá e ferra tudo, sabe? É bem cansativo viver nesse looping. É bem cansativo viver nesse looping de. E óbvio, é culpa totalmente da falta de grana, cara. Porque é isso, é um looping de desespero e de caos. Situação lá no Santos, o próprio jogador comentou que o São Paulo teria procurado ele para ficar mais um tempo, para permanecer no São Paulo e tal. Houve até um papo, né, do São Paulo tentar procurá-lo, mas não para muito tempo, talvez por uma transição. Só que o que eu acho que é falta de critério muito grande no São Paulo é que, assim, eu cheguei até a comentar, Raí, cheguei a elogiar, para a gente virar essa página de lateral, que, assim, se o São Paulo renovasse com o Cédric, não por 3 anos, claro, por 1 ano, talvez, ou até o meio da temporada que vem, para, nesse período, ele ser o cara de referência para você subir o Mike, subir o Igor Felisberto, tentar um outro cara no mercado e comandar essa transição, pô, seria excelente. Eu acho que seria uma boa alternativa. Mas aí a cada dia você acorda com uma surpresa, porque aí eles renovam com o Cédric por 3 anos, aí você, beleza, não assina com o Igor. Aí você descobre que o São Paulo tentou renovar com ele. Ele que não quis pelo período oferecido. E aí a transição da base, ela fica bloqueada também, porque o São Paulo já está procurando outro lateral, e ainda surgiu aquela pica lá da história do Ângelo, que o São Paulo vendeu e tinha que colocar ele com minutagem no time principal, e aí ele meio que fura a fila, tendo que jogar à frente do Igor e do Mike. Então é tudo muito confuso, né? Aí, pelo menos porque chega pra gente, né? Eu acho que confusão é uma boa palavra para definir, né? Como as coisas funcionam no São Paulo há alguns anos. De fato, esse é um problema, né, Senna, quando a gente olha de forma mais global, porque nos outros setores você tem um equilíbrio maior, né? Na defesa hoje você tem pelo menos 4 jogadores, tirando aí um ou outro da base que possa subir ou alguém que possa chegar. Ferrarese, Sabino, Arboleda e o Alan Franco. Na esquerda você tem os 2 laterais, o Enzo e o Wendel, como disse a Pri, né? Era uma questão no fim do ano, como vai ficar a lateral esquerda? Com a saída do Wellington, já tinha saído também o Caio Paulista, o que também já foi uma questão no ano passado, né? Porque com a saída do Caio Paulista no começo de 24, você teve ao longo de um ano inteiro só um jogador para fazer a lateral esquerda com mais certeza, né? E eu acho que rápido parênteses, eu acho que o Wellington foi muito profissional, porque ele jogou até o fim do contrato dele ali e os caras esticaram a corda pra caramba com ele. Ele jogou ele jogou uma sequência de jogos muito grande e jogou e se doou e foi até o fim. Então acho que não estou falando que isso é uma coisa que tem que ser elogiada, profissionalismo é o mínimo, mas eu acho que é algo que pode ser destacado. E no meio campo você tem ali boas opções. Para a linha dos volantes você tem Marcos Antônio, Pablo Maia, Alisson, tem o Luiz Gustavo que pode se recuperar, enfim, tem o Bobadilha. Para todos os setores você tem um equilíbrio, né? Com a ascensão dos meninos da base nesse ano, você ganhou opções de velocidade, Lucas Ferreira, Luca, Henrique, eles passaram a ter mais minutos, né? Para frente você tem o André Silva, agora chegou o Dineno, vai mais adiante recuperar. Meus amigos, o Tricolor tá em busca de reforços. E por que Fabian Bustos? É simples. Ao meu ver, 3 zagueiros é a melhor explicação para o São Paulo estar buscando um lateral com as características do Fabian Bustos, que pode jogar. Qual que é as principais características dele? Ser um lateral ofensivo, forte, chega no fundo, bom drible, cruzamento rasante, mas não marca tão bem. E isso indica que o Crespo pretende jogar com alas. E aí a gente viu aí
a galera do Arquibancada Tricolor falando sobre a dificuldade de trazer o Fabian Bustos, e eu fui dar uma pesquisada aqui, fui dar uma assuntada, e talvez não seja tão difícil assim. Por quê? As pessoas às vezes esquecem que, por mais que a economia da Argentina esteja se recuperando, ainda não está no poderio financeiro da economia brasileira. O salário do Fabian Bustos lá no River Plate é na média do que o Igor Vinícius ganhava aqui. 400 mil reais. É um bom salário? É um ótimo salário, irmão. 400 mil por mês é um ótimo salário. E para um cara que tá na reserva lá, vir brigar por posição aqui, vamos supor que ele ajusta o salário aí para ganhar 420, 430 mil reais por mês, recebendo um bom contrato, para ter o padrão de vida que ele tem aqui no Brasil, morar em São Paulo. Sinceramente, o São Paulo consegue. Por quê? O River, ao que tudo indica, tá gostando muito do Galopo e vai querer ficar com o Galopo. Isso aí, galera, pode ser feito um bem bolado e é um pedido do Crespo. O Crespo pediu. O Crespo entregou uma lista pro São Paulo, falou assim, ó, vou precisar de jogadores assim, jogadores assados, jogadores assim, jogadores assados. Eu sei que vocês não têm dinheiro, vejam o que vocês fazem. E como o Fabian Bustos se encaixa literalmente o que o São Paulo precisa, porque o jogador escanteado no River Plate que pode vir por empréstimo. A mesma sacada do Enzo Dias. Jogador escanteado no River Plate que pode vir por empréstimo. Mais uma vez, uma boa sacada do São Paulo. Uma boa sacada do Crespo, que foi um pedido do Crespo. O Crespo, que é um cara que tem contatos, tem empresários, tem um staff que conhece a situação atual do São Paulo. E, sinceramente, para compor elenco, principalmente, não só para compor elenco, mas para as características do futebol que o Hernan Crespo deve querer utilizar, é uma boa sacada. É uma ótima sacada. Porque você tem um ala forte, que é o Fabian Bustos, um lateral muito correto, que é o Cédric Soares, por mais que ele tenha oscilado, assim como todo o time de São Paulo. Cara, eu vi gente nos comentários de alguns vídeos falando que teve saudades do Igor Vinícius vendo o Cédric Soares jogar. A galera é completamente maluca. O Cédric Soares, ele oscilou, assim como todo o time do São Paulo. Muito porque um cara como ele, que já tem uma certa idade, que é um cara que vem de uma escola europeia, se ele entra num time completamente desorganizado, como era o time do Zubeldia, você acha que o cara desse não vai oscilar? Enquanto o time do São Paulo teve um pouco de padrão, o Cédric jogou muito bem. Olha os primeiros jogos do Cédric Soares. Até há 2 meses atrás, antes do Cédric começar a oscilar, ele estava jogando muito bem. Ele tinha um ótimo padrão, era um lateral muito correto, ajudava na construção, subia na boa, na hora de defender, ninguém se criava pelo lado dele. A grande questão e os principais erros do Cédric foram erros na construção, que ele tinha que construir, tentava um passe mais forçado para tentar sair a bola e o São Paulo acabava tomando contra-ataque. Mas um time bem organizado, o Cédric joga sem nenhum problema. Ele é anos-luz mais jogador que o Igor Vinícius. Anos-luz. É um cara que já tem uma certa idade, mas para mim joga bola e é um cara muito... É um lateral muito correto, é o que a gente fala, um lateral correto. Não é brilhante, não é um craque, não é um gênio, mas é um lateral correto. Para quem teve Igor Vinícius, Buffarini e tantos, o Cédric Soares é sim um bom lateral. Eu espero que pare de oscilar, assim como todo o time do São Paulo. Então, seria o Cédric para jogar numa segunda linha, para jogar numa primeira linha, né? Para jogar num 4-4-2, num 4-3-3, sabe? E o Fabrício para jogar numa linha de 3. São Paulo com 3 zagueiros e o Fabrício jogar como um ala mesmo, cara, para dar profundidade, porque o São Paulo jogando com 3 zagueiros, ao meu ver, o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros, Alisson e Marcos Antônio, que vem treinando o Alisson e o Marcos Antônio. Então a gente pode imaginar o São Paulo com Arboleda de zagueiro central, Alan Franco de zagueiro pela esquerda e do lado direito Ferrarese ou Sabino, ainda não se sabe. A dupla de volantes não é Alisson e Pablo Maia, é Alisson e Marcos Antônio. O Alisson e Marcos Antônio, o Crespo se encantou pelo Marcos Antônio. Então, Alisson e Marcos Antônio, o Oscar de 10, fazendo a função que o Benítez fazia lá atrás, organizando o meio de campo, jogando,
total liberdade, 2 alas, e aí a gente entra na dúvida entre Enzo e o Wendel, porque o Enzo Dias, jogando de lateral, demonstrou ser, foi com certeza, ao lado do Alan Franco, o jogador mais regular do São Paulo nos últimos tempos. O Wendel não jogou tão bem, mas quem sabe numa segunda linha ele joga. Vamos ver se essa pausa que o São Paulo teve aí faça o Wendel jogar um pouco mais de futebol. E um outro lateral, ala do lado direito. E na frente, provavelmente, Dineno e Lucas Moura. O Lucas jogando como segundo atacante. Lucas parando de jogar pela direita ou pela esquerda e passando a ser um segundo atacante, fazendo literalmente o que o Rigoni fez na primeira passagem do Crespo. Então seria um time para jogar num 3-5-2, 3 zagueiros, Alisson, Marcos Antônio e Oscar no meio de campo, junto com os 2 alas, Dineno e Lucas Moura. Time interessante, né? Tem que ver como esse time vai sair sem a bola também. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.